Bem, gente, vamos para mais uma aula de exemplos de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia. Aula sobre transformações lineares. Esse é o segundo vídeo de exemplos. Transformações sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Tá? Eu vou fazer alguns exemplos aqui em alguns espaços vetoriais para a gente ver qual seria um procedimento geral aí para a gente testar, né, se uma certa transformação é sobrejetora, injetora e ou bijetora, né? Caso satisfaça as duas condições aí. Ah, é importante lembrar o seguinte, eu vou usar a definição dessas coisas, tá? Mas mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com transformações lineares, tem algumas propriedades que vão ser úteis para a gente, né? Em particular, transformações ah, lineares associam o contradomínio. Tem um teorema que associa o núcleo, a imagem, o contradomínio, a dimensão desses caras. Isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de determinar essas propriedades, tá? Mas aqui a gente vai explorar a definição e explorar transformações que não são necessariamente lineares também, tá? Então, nosso primeiro exemplo, um exemplo lá do Caglioli, se eu não me engano, é uma transformação do R2 no R2, certo? Então, eu vou testar se essa transformação é sobrejetora, injetora e, no final, eu vou saber se ela é bijetora, certo? Então, vamos pensar na transformação F, que leva do R2 ao R2, tá? Dada pelo seguinte, F de um certo vetor xy é y menos x, tá? Então, lembrando aquela ideia que a gente tem nosso domínio aqui, né? Eu tenho um certo vetor xy aqui, xy, tá? E eu vou levar no contradomínio a um vetor y e menos x, certo? E aí, essa aqui é a nossa transformação, tá? Nossa transformação F. F, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, é sobrejetora? O que eu quero dizer é o seguinte, a imagem de F é igual ao contradomínio de F, né? Em particular, nesse caso aqui, o R2, né? Ou, para todo vetor V do R2, vamos chamar de W, todo vetor W do R2, existe V no R2 também, né? Ó, W do R2, V do R2. Né? Então existe algum vetor no domínio de F, tal que F de V é W. Né? Então, posso pensar o seguinte, ó, se eu pensar num W qualquer, né, seja W C D, né, e V A B, tá? Eu posso pensar de duas maneiras, né? Eu posso pensar assim, olha, eu preciso que F de AB seja igual a CD, né? Então, com C e D dados e A e D, A e C, A e B incógnitas, né? E aí eu teria que resolver um sistema linear e tal, né? Então isso aqui vai dar, por exemplo, F de AB, pela nossa regra aqui, ó, Y menos X, né? Então fica B menos A. Isso tem que ser igual a CD, né? E isso deve sempre ter solução, né? Então, eu posso pensar o seguinte, olha, B igual a C e menos A igual a D, né? Para quaisquer C e D reais, certo? Se não tiver nenhuma condição, tipo, olha, vai existir soluções A e B reais para esse caso aqui, desde que C seja maior do que zero.
Aí eu tô colocando uma condição, não é para qualquer C e D real que isso vai ter solução. Nesse caso aqui, esse já deu um sistema 2x2 escalonado, né? Então, ele tem solução sempre, né? Então, neste caso, sempre há solução. Logo, F é sobrejetora. O que eu estou querendo dizer com isso? Sobrejetora. Na prática, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu pegar qualquer vetor, C, D aqui, eu vou encontrar um certo vetor V, que é o resultado da que F, tal que F de V é igual a esse CD. É isso que eu estou falando. Qualquer vetor que eu pegar do lado direito aqui do contradomínio, eu vou encontrar algum vetor do domínio que, quando eu aplicar a transformação nele, eu resulto nesse vetor dado. Né? Eu posso pensar também o contrário. Posso pensar assim, ó. Essa aqui é a maneira mais formal, né? Eu bato o olho aqui e falo, olha, esse aqui é um sistema 2x2, duas equações, duas incógnitas, ele está escalonado, então acabou, ele tem solução. Né? Agora, não precisa ser única, tá? Não precisa ser única. Basta existir para eu mostrar que ela é sobrejetora. Tá? A unicidade vai ter a ver com ela ser injetora. Tá? Mas a gente pode pensar assim também, né? Analogamente. Alternativamente, né? Desculpa. Alternativamente. Eu posso pensar o seguinte, olha. Minha transformação, f de xy, é y menos x. Né? Dado w igual a c, d, né? Eu escolho v igual a menos d, c. Certo? E isso sempre vai existir, certo? Porque dado c e d reais, eu sempre vou conseguir um menos d, c, né? Com menos d sendo um número real e c sendo um número real. E esse cara vai pertencer a R2, tá vendo? E aí eu falo, olha, note que f de v é f de menos d, c. Que, pela nossa regra aqui, fica c menos d, que é igual a c, d, que é nosso w. Né? Logo, sempre eu posso escolher isso, então logo f é sobrejetora. Né? Então o Caglioli ele faz esse exemplo assim, ele fala, olha, eu escolho um menos dc aqui, eu sempre posso fazer isso. Né? Existe um axioma chamado axioma da escolha, eu sempre posso fazer isso, e aí eu mostro então que a minha função é sobrejetora. Né? Sempre vai ter um elemento do tipo menos dc no R2, e aí eu posso fazer isso aqui. Mas isso aí, assim, é um jeito que se a gente bate o olho, a gente consegue ver que dá para provar dessa maneira, a gente faz. Mas se a gente não tiver dica, a gente não precisa adivinhar, como é que eu vou saber quem é esse cara que eu escolho, né? Isso aqui eu estou fazendo a transformação inversa, né? Eu posso resolver esse sistema linear e mostrar que esse sistema sempre tem solução. Essa solução não precisa ser única, basta que essa solução não esteja condicionada a esses valores aqui, tá? Não preciso resolver também. Eu só preciso mostrar que tem solução. E a gente usa aquilo que a gente conhece lá de sistemas, não necessariamente lineares, tá? Nesse nosso caso, mas tem isso aí, certo? Bom, então a gente já sabe que F é sobrejetora. Agora, vamos trocar aqui. Esse aqui é o exercício 1, né? Exercício 1, item A. Agora vamos para o item B. B. É injetora? Ou seja, o que eu quero dizer, né? Quero dizer que não acontece uma coisa assim, ó. V1, V2, F de V1 igual a F de V2, tá? É isso que eu não quero que aconteça. Esse aqui é o R2, esse aqui também é o R2, embora esteja meio torto. Né? Esse aqui é o R2 também. Né? Então, eu não quero que aconteça isso, tá? E aí, a rigor, né?
para saber se ela é injetora. Se isso aqui acontecer, se eu tiver dois vetores diferentes do R2, que resultam no mesmo vetor f de V1 e f de V2, né? Então, essa transformação não é injetora, tá? Tem duas maneiras de eu fazer isso, tá? Eu posso fazer o seguinte, olha, f de V1 igual a f de V2 implica V1 igual a V2, ou seja, a única maneira de eu ter duas imagens iguais é se elas forem imagens do mesmo vetor, V1 e V2, ou tá, V1 diferente de V2 implica f de V1 diferente de f de V2. Né? As duas são equivalentes, tá? Uma é basicamente a negação da outra. E eu vou usar a que for mais conveniente para mim. Né? Nesse caso aqui, eu consigo verificar essa igualdade e obter um sisteminha de equações que é relativamente simples, então eu vou usar a primeira. Né? Então, dados V1 igual a x1 y1 e V2 igual a x2 y2, eu preciso chegar à conclusão que V1 é igual a V2 partindo de f de V1 igual a f de V2, certo? Então vou ver o que precisa acontecer para que f de V1 seja igual a f de V2. Se a minha conclusão é que para que f de V1 seja igual a V2, eu preciso que V1 igual a V2, então f vai ser injetora, certo? Então vamos lá, quem que é f de V1? F de V1 é f de x1, y1. E f de V2 é f de x2, y2. Agora eu vou aplicar f nesses vetores. Então, pela nossa regra aqui, o que eu faço é, vamos copiar aqui, f de xy é isso aqui. Vamos lembrar aqui, certo? Então, eu vou agora aplicar f no x1, y1. Isso vai ser y1 menos x1. Né? Isso do lado esquerdo, do lado direito eu tenho f de x2, y2. Isso é y2 e menos x2. Agora eu tenho essa equação vetorial aqui. Para que f de V1 seja igual a f de V2, eu preciso que y1 menos x1 seja igual ao vetor y2 menos x2. Como é que a gente testa a igualdade no R2 aqui? Né? A gente faz componente a componente. Então eu preciso que y1 igual a y2 e menos x1 é igual a menos x2. Ora, eu posso dizer então que isso aqui é x1 igual a x2 e y1 igual a y2. Certo? Só rearranjei as coisas aqui, troquei os sinais, coloquei tudo positivo. Só que isso significa que isso aqui é a mesma coisa que dizer que V1 igual a V2. Então, olha só, conclusão que eu cheguei, né? F de V1 igual a F de V2 implica V1 igual a V2, que é exatamente uma das definições de injetora. Então, logo, F é injetora. Certo? Eu satisfiz a minha condição. O que eu preciso para que f de V1 seja igual a f de V2 é que V1 seja V2. Isso é a definição de injetora. Certo? De transformação em injetora. Agora, eu posso pensar, tá bom, e então isso aqui, essa transformação é bijetora? E a resposta é sim. Pois eu já verifiquei que é sobrejetora e é injetora, como eu já verifiquei. Tá? Então, essa é uma transformação bijetora. Bom, agora vamos olhar para uma outra transformação. Tá? Uma transformação que envolva espaços vetoriais um pouco diferentes, para a gente ver um caso novo aqui. Vamos olhar para o seguinte. 2. Eu tenho uma transformação G que vai do R2 para o R3. Né? Então, ela vai ser dada por essa regra aqui. G de xy, né?
é dada por 0, x mais y, 0, x menos y. Certo? Essa é a regra. Então agora a minha situação é que eu tenho o R2 aqui, tá? Um vetor com duas componentes, x e y, né? E isso aqui vai ser associado a um vetor aqui, que é o g de x, y, mas ele é um vetor do R3. Então, ele vai ser dado por x mais y, 0, x menos y. Né? Então, ele tem três componentes aí. Né? Mesma coisa, vou perguntar primeiro. É injetora? Né? Então, aliás, é sobrejetora, né? É sobrejetora. Né? Então, a ideia é, existe algum vetor no R3 que não seja resultado da transformação de algum vetor do R2? Ora, nota o seguinte, né? G de xy é x mais y, 0, x menos y. Se eu conseguir encontrar um contra-exemplo, tá? Tem que funcionar para qualquer, não pode ter nenhum vetor de R3 que não seja resultado dessa transformação. Mas olha só, seja... Vamos pegar um contra-exemplo. Seja W 0, 1, 0. Pronto. Né? Você percebe que todos os vetores que são imagem de algum vetor do R2 por G, eles têm a segunda componente 0. Então, se eu faço qualquer segunda componente diferente de 0, né, esse cara não pertence à imagem de G. Né? W não pertence à imagem de G. Né? Ou, se você preferir, né, não existe V do R2 tal que G de V é 0, 1, 0. Por quê? Porque todo G de XY vai ter 0 na segunda componente aqui, né, nesse caso particular. Então, G não é sobrejetora. Existem vetores do R3 que não podem ser obtidos aplicando G a um vetor do R2. Certo? Bom, agora vamos ver o caso de injetora. A, B. G é injetora? Então, eu preciso fazer de novo o teste de unicidade. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui. G de V1 igual a G de V2 implica V1 igual a V2. Né? Eu quero testar isso. Dizer essas duas coisas é a mesma coisa. Né? Então, quem que é G de V1? Vamos fazer o seguinte, vamos botar quem é V1 e V2 aqui. Né? Então, V1 é x1, y1. Lembra, tem que ser do R2, né? E V2 é x2, y2. Então, G de V1 igual a G de V2 é dizer que G aplicado em x1, y1 tem que ser igual a G aplicado em x2, y2. Aplicando essa transformação, né, pela nossa regra, aqui é x mais y, 0, x menos y. Então vai dar um vetor do R3, x mais y, 0, x menos y. Né? x1, y1, 0, x1, y1. E aqui eu vou ter x2 mais y2, 0, x2 menos y2. Né? E aí agora eu vou comparar esses dois vetores do R3 aqui. Né? Então eu preciso comparar componente a componente. Eu preciso que x1 mais y1 seja igual
a x2 mais y2. 0 igual a 0, beleza, né? E x1 menos y1 tem que ser igual a x2 menos y2, né? Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou somar a primeira e a última equação e vou subtrair a primeira e a última equação, certo? Então 0 igual a 0 já deixa para lá. Então vou ter 2x1 igual a 2x2. E na hora que eu subtrair, que eu fizer a de cima menos a de baixo, eu vou ter 2y1 é igual a 2y2. Isso significa que x1 igual a x2, y1 igual a y2. Ou seja, v1 igual a v2. A condição que eu preciso ter para que g de v1 seja igual a g de v2 é que v1 seja igual a v2. Não tem outro jeito, né? Se eu pudesse ter... se aparecesse uma outra condição possível aqui, tipo, sempre que x1 igual a 0, isso vale, né? Aí eu não teria necessariamente que v1 tem que ser igual a v2, né? Então, como a condição que eu cheguei é que exatamente, né? Essas duas coisas são equivalentes. V1 igual a V2 e esse sistema aqui, né? Então, G é injetora. Certo? Finalmente, C. G é sobre a bijetora? E a resposta é que não. Pois não é sobrejetora. Certo? Bem. Agora, vamos pensar num caso um pouquinho diferente. Vamos olhar nossos polinômios, né? Só que eu vou olhar um caso particular, tá? Eu vou pensar 3. Eu quero olhar a transformação D, que leva do P3 de R no P3 de R. Certo? E aí eu quero saber se essa transformação é injetora ou é... e ela é dada, né? Faltou, desculpa. D de P é dP dt, ou seja, a transformação derivada. Nota o seguinte, né? Eu tenho aqui os polinômios de grau 3 ou inferior, e eu tenho aqui os polinômios de grau 3 ou inferior. A gente tem que ficar atento a isso. Então, se eu tenho um certo polinômio P aqui, a derivada vai ser um polinômio D de P. Certo? Derivada de polinômio é sempre polinômio, então a gente pode ter transformação desse jeito. Agora, olha só, né? Quem foi esperto aí já percebeu o seguinte, olha, toda vez que eu derivo um polinômio, eu diminuo o grau desse polinômio. Então, eu não poderia fazer isso aqui de P3 para P2? Poderia, mas isso depende do meu problema. A minha transformação D, do jeito que está definida neste enunciado deste problema, e no caso que eu quero resolver, considera o contradomínio os polinômios de grau 3 ou inferior, certo? Então, eu não estou considerando os polinômios quaisquer, e também não estou considerando polinômios de grau 2, por exemplo. Né? Ou o espaço vetorial P2, né? Eu estou considerando o P3. Então eu incluo nesse contradomínio os polinômios de grau 3. E aí vem a primeira pergunta. D é sobrejetora? Né? Ou seja, existe algum vetor W do P3 tal que não existe V no P3 e ou com
D de V igual a W. Né? Ou seja, existe algum polinômio de grau 3 que não é a derivada de um polinômio de grau 3? Né? 3 ou menor. Agora, se a gente pega um contra-exemplo, né? W igual a T ao cubo. Né? Esse cara não é derivada de polinômio de polinômio de grau menor ou igual a 3. Né? Menor ou igual a 3. Nota o seguinte. Né? Por quê? Porque eu sei que d dt de t a quarta sobre 4 é t ao cubo, que é w. E t a quarta sobre 4 não está no domínio. Ah, aqui complicou, né? No domínio de D, que é o P3. Né? Ou seja, existem vetores aqui que não são derivadas de vetores aqui. Tá? Logo, essa D não é sobrejetora. Né? Nota o seguinte, note. Se eu tenho uma transformação que leva dos polinômios como um todo nos polinômios como um todo, né? Tal que T de P é dP dt, a única coisa que eu mudei, a operação é a mesma, mas eu mudei os conjuntos domínio contra domínio. E aí essa transformação é sobrejetora. Né? Todo polinômio com termos finitos, né? Aqui é o seguinte, tem um detalhezinho que esse espaço vetorial são os polinômios. Todo polinômio tem um número finito de termos, mas eu posso ter qualquer potência de t. Então, assim, se eu tenho t elevado a 4 trilhões 457 mil, esse cara vai ser a derivada do 4 trilhões 437 mil mais 1 sobre 4 trilhões 307 mil mais 1. Né? Então, nesse caso, ela é sobrejetora. Mas neste caso que eu defini aqui, ela não é sobrejetora, por quê? Porque tem polinômios aqui que não são derivadas de polinômios que estão aqui. Né? Então, nesse caso, essa transformação D não é sobrejetora. Certo? Será que ela é injetora? D é injetora? Né? Ou seja, existe... Eu posso pensar o seguinte, né? V1 diferente de V2. E aqui é um caso em que é mais fácil a gente usar a outra definição, né? V1 diferente de V2 implica em D de V1 diferente de D de V2, né? Então, como é que eu faço isso? Vamos supor que V1, eu vou escolher V1 e V2 diferentes. Eu vou fazer o seguinte, V2 é igual a V1 mais 1, né? Logo, V1 diferente de V2, certo? Então, quem que é D de V1? D de V1 é dV1 dt, certo? Quem que é D de V2? D de V2 é D de V1 mais 1. Isso é D dt de V1 mais 1. Aí aqui a gente usa as propriedades da derivada, né? E a gente vê que isso é D de V1 dt mais D1 dt. Só que a derivada da constante 1 é 0. E aí eu fico, então, com isso é igual a dV1 dt. Ou seja, isso é d de V1. Ou seja, Opa, desculpa, gente, tem um erro aqui, ó. V1 diferente de V2 implica que d de V1 é diferente de d de V2.
Então eu escolhi V1 e V2 diferentes e eu vejo o que, que acontece. Eu escolhi um caso porque eu conheço as propriedades da derivada. Eu sei que derivada de constante é zero. Então, na hora que eu derivar essas coisas, eu já escolhi esse V2 conhecendo as propriedades da minha derivada. E sabendo que na hora que eu colocar esse aqui vai dar zero. Então, eu achei um caso, ó, existem V1 diferente de V2 com D de V1 igual a D de V2. Logo, D não é injetora. Certo? Tem mais de um vetor do domínio que resulta na mesma imagem, né? No mesmo vetor do contradomínio quando transformado, né? Ah, isso vai valer também para aquela T, né? Note que o mesmo argumento vale para T para polinômios de grau qualquer, certo? Então, a derivada não é injetora. Então, quando a gente fala que a antiderivada, né, é a operação inversa da derivada, na verdade, ela é a operação inversa à direita e não à esquerda. Né? E esse negócio de inversa à direita e inversa à esquerda a gente vai ver depois. Mas justamente por causa disso, que eu tenho duas funções diferentes que têm a mesma derivada. Né? Então, na hora que eu inverter essa função, né, eu não necessariamente vou chegar. Não, eu vou ter uma ambiguidade aqui. Né? Se eu tenho duas funções diferentes que resultam na mesma derivada, não, eu não tenho. Esse cara aqui não pode ser o domínio e esse cara a imagem, porque eu vou ter um cara que tem duas imagens. Né? É como se eu tivesse o gráfico lá de uma função com dois valores de y diferentes para o mesmo x. Eu não posso. Né? Então, por isso que a gente diz que a derivada. A gente não fala muito, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que integral é a inversa da derivada. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem a ambiguidade da constante de integração e tal, a gente tem que tomar alguns cuidados, certo? Bem, então, esses foram os exemplos, né? 2 exemplos no RN e um exemplo de polinômios para a gente trabalhar com isso. O resto está na lista de exercício e, se vocês tiverem dúvidas, levem para a aula síncrona, beleza? Valeu, gente. Até mais.